Você já parou para pensar que talvez, bem agora, o Espírito Santo esteja tentando chamar sua atenção? Sim, e enquanto você ouve estas palavras, pode ser que Deus esteja sussurrando algo ao seu coração em algo que você precisa ouvir antes que seja tarde demais. A verdade é que Ele nunca para de falar. Nós é que paramos de ouvir. Ficamos ocupados demais, ansiosos demais, distraídos demais para perceber que o céu está tentando se aproximar da terra dentro de nós. C.S. Lewis dizia que Deus sussurra nos prazeres, fala na consciência, mas grita na dor. Se Ele está tentando falar com você, talvez seja hora de silenciar tudo ao redor e perguntar: Senhor, o que queres me dizer? Este vídeo não é só mais uma mensagem, é um chamado. Um chamado para você sair do modo automático, desligar o barulho da rotina, e abrir os ouvidos espirituais. Comente aqui embaixo: eu estou ouvindo. Declare publicamente que você não quer ignorar a voz do Espírito Santo. Fique comigo até o fim, porque vou te mostrar 4 sinais claros de que Deus está tentando falar com você agora mesmo. E o último sinal pode mudar tudo. A maior tragédia espiritual não é Deus ficar em silêncio, é o homem viver tão ocupado, tão autossuficiente, que não percebe quando Ele fala. A Bíblia mostra que o Espírito Santo é o Consolador, conselheiro e amigo que insiste em nos guiar todos os dias. Mas, quantas vezes você já se pegou dizendo: eu não ouço Deus? A verdade é que Ele fala, mas nós abafamos sua voz com a nossa rotina barulhenta. Temos tempo para tudo, e trabalho, redes sociais, séries, discussões, preocupações, mas silenciar para ouvir o Espírito Santo parece impossível. E quando ouvimos algo, muitas vezes racionalizamos ou ignoramos porque não gostamos do que Ele diz. É aí que nasce o conflito: queremos direção divina, mas não estamos dispostos a parar para escutar. Você não está sozinho nisso. Todo crente, em algum momento, já se viu distraído ou endurecido. O orgulho, o medo de abrir mão de certas vontades ou a simples distração podem calar o sussurro de Deus. Hoje, quero te ajudar a entender como Ele insiste em falar e mesmo quando você resiste. Antes de avançarmos, é essencial entender que tudo o que vamos falar aqui está fundamentado na Palavra de Deus. Não são apenas pensamentos positivos ou reflexões humanas, é a direção viva das Escrituras. O Espírito Santo é mencionado na Bíblia como aquele que guia, convence, instrui e consola. Ele não é uma força abstrata, é uma pessoa real, presente e atuante na sua vida. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos, dizia que o orgulho é o grande inimigo da escuta espiritual, porque nos convence de que não precisamos ser ensinados. Mas Jesus deixou claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Isso significa que ouvir Deus é um direito de quem crê, mas também uma responsabilidade. Quando você negligencia a voz do Espírito Santo, abre espaço para confusão, engano e decisões sem discernimento. A boa notícia é que a Bíblia promete que Deus fala de forma consistente, amorosa e clara. E hoje, através destes sinais, você vai aprender a discernir quando é Ele quem está falando, e não apenas seus pensamentos ou emoções. O primeiro sinal de que Deus está tentando falar com você é a consistência. Quando o Espírito Santo quer te mostrar algo, Ele não muda de ideia a cada vento. Ele insiste, repete, relembra, e até que você finalmente pare para ouvir. Miqueias 2:7 nos lembra: as palavras do Senhor são boas para os que andam retamente. Isso quer dizer que, se Ele disse algo ao seu coração, Ele não vai se contradizer. Pense em quantas vezes você já sentiu o mesmo peso, a mesma direção, aquela sensação de eu preciso fazer isso, eu preciso mudar isso. Mas o tempo passou, e você varreu essa voz para debaixo do tapete. Deus não é confuso, é coerente. A repetição é uma das maneiras mais claras de Ele confirmar que é Ele quem está falando, não a sua mente. Talvez aquilo que você está chamando de só um pensamento seja, na verdade, um lembrete constante de uma ordem divina. O que Deus te pediu ainda está aí, ecoando no seu coração, esperando a sua obediência. Não ignore a consistência, ela é a marca do cuidado de Deus por você.
O segundo sinal de que Deus está tentando falar com você é a confirmação através de outras pessoas. Muitas vezes, o Espírito Santo usa a voz de irmãos na fé, líderes espirituais, até mesmo desconhecidos, para ecoar aquilo que ele já plantou no seu coração. Foi assim com Cornélio e Pedro. Em Atos 10, Deus deu visões separadas, mas conectadas, para confirmar sua vontade. C.S. Lewis disse algo poderoso: o orgulho é um câncer espiritual. Isso quer dizer que muitas vezes deixamos de receber confirmações porque não queremos ouvir correções. Deus pode usar até quem você não gosta para te lembrar da verdade. Por isso, seja humilde para discernir quando a correção vem do céu. Quantas vezes você ouviu uma pregação, um conselho, ou leu uma palavra que parecia falar diretamente com você? Não é coincidência. É o Espírito Santo dizendo: eu estou insistindo. Eu estou te mostrando o caminho. Rejeitar a confirmação é escolher permanecer na confusão. Peça hoje um coração ensinável, porque Deus ainda fala, e Ele usa pessoas para isso. Abra os ouvidos e deixe o orgulho de lado. O terceiro sinal de que Deus está tentando falar com você é a convicção que Ele planta dentro do seu coração. Existe uma grande diferença entre convicção e condenação. João 16 verso 8 diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, Ele não nos acusa para nos destruir, mas nos alerta para nos corrigir e salvar. A convicção é aquela sensação que não te deixa em paz enquanto você não ajusta o que precisa ser ajustado. É um peso santo, um incômodo que te chama de volta pro caminho. Talvez você tenha notado isso quando tenta orar, mas as palavras não fluem, quando tenta ignorar, mas o assunto volta na sua mente como um eco persistente. Não confunda a voz amorosa do Espírito Santo com a acusação do inimigo. O diabo condena para te afastar de Deus, o Espírito convence para te aproximar. Se a sua consciência está pesada por algo que você sabe que precisa mudar, entenda, isso não é culpa aleatória, é cuidado. Deus pesa sua consciência porque Ele te ama demais para te deixar no erro. Responda hoje mesmo a essa convicção. O quarto sinal, e talvez o mais sério, é quando Deus permite o caos como último recurso para chamar sua atenção. Às vezes, quando insistimos na desobediência, o Espírito Santo destrói os meios que nos mantêm distantes dele. Foi assim com Jonas. Deus o chamou para Nínive, mas ele fugiu na direção oposta. E o que aconteceu? Uma tempestade violenta obrigou Jonas a encarar sua fuga e se render. C.S. Lewis escreveu: Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita nas nossas dores. Em outras palavras, se ignoramos o sussurro, ele aumenta o volume. O caos não é crueldade, nem é misericórdia. É Deus tirando nossas muletas para nos ensinar o que não aprenderíamos de outra forma. Talvez você esteja passando por uma crise, uma perda, um momento que parece fora de controle. Antes de culpar o inimigo, pergunte: Senhor, o que queres me ensinar aqui? Não endureça o coração até Deus precisar quebrar tudo ao seu redor para salvar sua alma. Ele faz isso porque te ama, não porque te rejeitou. Se o caos chegou, talvez seja a hora de se render de verdade. Depois de entender esses 4 sinais, resta uma pergunta essencial: o que o Espírito Santo está pedindo para você entregar hoje? Talvez seja uma decisão, um relacionamento, um hábito escondido em algo que você vem adiando, ignorando, racionalizando. Mas entenda, a demora também é uma forma de desobediência. Cada minuto que você adia o que Deus pediu, você prolonga o peso na sua consciência e abre espaço para o caos. O Espírito Santo não quer que você viva preso no medo de ser disciplinado, mas quer te libertar pelo amor e pela obediência. C.S. Lewis disse que a rendição é a chave para encontrar a verdadeira paz interior. Por isso, pergunte agora mesmo: Espírito Santo, o que ainda não entreguei? Feche os olhos, respire fundo e faça dessa frase sua declaração de vitória: Espírito Santo, eu me rendo. Diga isso em voz alta. Escreva aqui nos comentários se for preciso. É um ato público de compromisso que quebra cadeias espirituais. Não tenha medo, e render-se não é perder, é permitir que Deus alinhe sua vida com o melhor que Ele planejou para você.
Agora que você ouviu cada sinal, não deixe essa mensagem morrer aqui. Se o Espírito Santo falou com você hoje, faça algo a respeito. Escreva nos comentários amém ou eu estou ouvindo. Isso não é apenas engajamento, é um ato público de rendição que fortalece sua decisão espiritual. E lembre-se, cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário faz essa mensagem chegar a mais pessoas que, assim como você, podem estar resistindo à voz de Deus sem perceber. C.S. Lewis nos ensinou que nossa fé é fortalecida quando declaramos publicamente aquilo em que acreditamos. Então, seja corajoso. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Espalhe esta semente de esperança. Que o Espírito Santo fale ao seu coração com clareza, mesmo quando tudo ao redor tentar te distrair. Que ele te dê coragem para obedecer, humildade para ouvir e força para permanecer firme. Eu declaro que você ouça o sussurro do Espírito Santo, e mesmo quando ele fala baixinho. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que edificam sua fé. Deus te abençoe e que a sua voz seja sempre mais alta que qualquer barulho do mundo.